Os geóglifos são grandes obras de arte terrestres, claramente visíveis do céu. São criados acumulando pedras, esculpindo a terra ou alterando a cor do solo. Estes desenhos variam desde formas simples a animais, figuras humanas e padrões complexos. Demonstrando a perícia e habilidade dos povos antigos, os geóglifos oferecem-nos uma visão das suas crenças, rituais e compreensão do mundo. Encontram-se geóglifos em todo o mundo, abrangendo diversas culturas e períodos de tempo. A sua grande escala e desenhos complexos têm intrigado exploradores, arqueólogos e historiadores durante séculos. Apesar da sua prevalência, o verdadeiro propósito e significado destas figuras enigmáticas permanece frequentemente oculto. No entanto, a sua localização e alinhamento com eventos celestiais sugerem uma profunda ligação com as estrelas e os planetas. A criação destes geoglifos remonta a milhares de anos atrás. Alguns dos geoglifos mais antigos datam de há mais de 5.000 anos. Acredita-se que estes primeiros geoglifos, muitas vezes com desenhos geométricos simples, eram usados como marcadores territoriais, locais de culto ou como símbolos de identidade. À medida que as sociedades evoluíam, também evoluía a complexidade e o tamanho dos seus geoglifos. No Antigo Egito, os geoglifos representavam enormes animais e padrões geométricos no deserto. Estas criações, frequentemente associadas a faraós e deuses, eram provavelmente usadas em cerimônias religiosas e procissões. Da mesma forma, na América do Sul, o povo Nazca criou centenas de geoglifos, conhecidos como as linhas de Nazca, nas planícies áridas do Peru. Estas misteriosas figuras, algumas das quais com mais de 300 metros de comprimento, representam uma variedade de animais, plantas e desenhos geométricos. O aspecto mais interessante dos geoglifos é a sua possível ligação com a astronomia. Muitos investigadores acreditam que as culturas antigas usavam estas grandes obras de terra como observatórios, calendários e ferramentas para seguir eventos celestiais. Ao alinharem os seus geoglifos com os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, estas culturas podiam prever com precisão os solstícios, equinócios e outros eventos astronômicos importantes. Os alinhamentos precisos dos geoglifos com os corpos e eventos celestes demonstram o seu significado astronômico. Por exemplo, as linhas de Nazca têm muitas linhas e figuras que coincidem com as posições do Sol e das estrelas em datas específicas, como os solstícios e equinócios. Da mesma forma, Stonehenge, um monumento megalítico em Inglaterra, mostra alinhamentos com o nascer do Sol do solstício de verão e o pôr do Sol do solstício de inverno, o que sugere que era usado como um calendário astronômico. As linhas de Nazca, no sul do Peru, são um dos exemplos mais misteriosos e fascinantes de geóglifos antigos. Estas enormes figuras gravadas no deserto representam uma variedade de animais, plantas e padrões geométricos, alguns dos quais com mais de 300 metros de comprimento. Criadas pelo povo Nazca entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, o propósito e o significado destas enigmáticas figuras continuam a ser um tema de debate e especulação. Embora algumas teorias sugiram que as linhas de Nazca serviram como rotas rituais, indicadores de fontes de água ou marcadores territoriais, os seus alinhamentos astronômicos levaram muitos investigadores a acreditar que desempenharam um papel importante na compreensão do cosmos por parte do povo Nazca. Estas linhas e figuras alinham-se com os solstícios e equinócios, bem como com os pontos de nascer e pôr do Sol de estrelas e constelações. Este cuidadoso alinhamento sugere que o povo Nazca tinha um profundo conhecimento de astronomia e que utilizava os geoglifos como uma ferramenta para observar e rastrear eventos celestiais. Seção 5. Sussurros dos Antigos. Stonehenge, uma maravilha megalítica. Como testemunho da engenhosidade e perícia astronômica dos povos pré-históricos,
O anel de pedras imponentes de Stonehenge tem cativado a imaginação de visitantes e acadêmicos durante séculos. Erguido na planície de Salisbury, em Inglaterra por volta do ano 2500 a.C., este monumento megalítico é composto por enormes pedras verticais, algumas das quais pesam mais de 25 toneladas, dispostas num padrão circular. Embora o seu propósito exato permaneça envolto em mistério, os alinhamentos precisos de Stonehenge com eventos celestes sugerem uma profunda ligação com as observações e crenças astronômicas. O alinhamento mais famoso do monumento ocorre durante o solstício de verão, quando o sol nascente aparece diretamente sobre a pedra do calcanhar, uma única pedra em pé, localizada fora do círculo principal. Este alinhamento preciso banha o centro do monumento com luz solar, marcando o dia mais longo do ano. Da mesma forma, durante o solstício de inverno, o Sol poente alinha-se com o eixo central de Stonehenge, marcando o dia mais curto do ano. Estes alinhamentos, juntamente com outros observados ao longo do ano, sugerem que Stonehenge serviu como um calendário astronômico, permitindo aos seus construtores rastrear as mudanças de estações e os ciclos celestes. Sexta parte: Guardiões do Tempo. Os desafios de preservar as maravilhas antigas. Devido à fúria da natureza e à interferência humana, os geoglifos enfrentam uma batalha constante contra a erosão, o vandalismo e as intempéries do tempo. A sua grande dimensão e localização em áreas remotas, como por exemplo, o deserto do Atacama, tornam a sua preservação numa tarefa complexa e desafiante. O vento, a chuva e as mudanças de temperatura podem erodir gradualmente as superfícies frágeis destas antigas figuras terrestres. As atividades humanas representam outra ameaça significativa para a preservação dos geoglifos. A urbanização, a agricultura e o turismo podem invadir estes locais frágeis, causando danos e destruição. O vandalismo e a pilhagem também são problemas persistentes, com pessoas a danificar ou roubar partes destes valiosos tesouros culturais. Proteger os geóglifos requer uma abordagem integrada que inclua a gestão dos locais, esforços de conservação e educação para consciencializar as pessoas sobre a sua importância e a necessidade de os preservar para as gerações futuras. Seção 7. Uma nova era de descobertas, revelando segredos com tecnologia moderna. Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos revolucionaram a nossa capacidade de compreender e aprender sobre os antigos geoglifos. A fotografia aérea, as imagens de satélite e o lidar, detecção de luz e medição de distâncias, têm nos proporcionado vistas sem precedentes destas vastas figuras terrestres, revelando detalhes e padrões anteriormente ocultos. Estas tecnologias permitem aos investigadores criar modelos tridimensionais detalhados, revelando subtis alterações na elevação e na vegetação, que muitas vezes são invisíveis a olho nu. Os drones, equipados com câmaras e sensores de alta resolução, fornecem outra ferramenta poderosa para a investigação de geoglifos. Estas ágeis aeronaves conseguem aceder a locais remotos e inacessíveis, capturando imagens detalhadas e dados que seriam impossíveis de obter através de métodos tradicionais. A utilização de drones permite aos investigadores inspecionar e monitorizar o estado dos geoglifos de forma mais eficiente e eficaz, contribuindo para a sua conservação e gestão. Seção 8. O encanto do desconhecido. Como será a investigação dos geoglifos no futuro? O estudo dos geoglifos é uma viagem de descoberta contínua. Cada nova descoberta ajuda-nos a compreender melhor o passado e as culturas que criaram estas figuras, ao mesmo tempo que levanta novas questões. A grande dimensão e a localização remota de muitos sítios com geoglifos sugerem que ainda existem muitos exemplos ocultos sob as areias do tempo, à espera de serem descobertos pelas futuras gerações de arqueólogos e exploradores. É como descobrir um tesouro escondido,
como as ruínas romanas de Conímbriga. À medida que a tecnologia avança, podemos esperar descobertas ainda mais inovadoras no campo da investigação de geoglifos, tal como aconteceu com os descobrimentos portugueses. Estão a ser desenvolvidos algoritmos de inteligência artificial e aprendizagem automática para analisar grandes conjuntos de dados de imagens e scans LiDAR, o que poderá revelar padrões e conexões ocultas que escaparam à observação humana. Estes avanços tecnológicos prometem desvendar novos segredos sobre o propósito, o significado e a importância astronômica destas misteriosas criações, quem sabe talvez tão importantes como o contributo de Pedro Nunes para a navegação. Secção 9. Um legado gravado no tempo. A importância duradoura dos geoglifos. Estes antigos geoglifos são testemunho da inteligência, da criatividade e do legado duradouro dos nossos antepassados. Estas gigantescas obras de arte terrestres oferecem-nos uma visão das crenças, costumes e conhecimentos astronômicos dos nossos ancestrais, conectando-nos com a história da humanidade de há milhares de anos. À medida que aprendemos e compreendemos mais sobre estas misteriosas obras de arte, aprofundamos a nossa compreensão da relação entre a mente humana e o cosmos. O seu estudo e conservação são cruciais. Ao estudar e preservar estes frágeis vestígios do passado, asseguramo-nos de que as gerações futuras também possam experienciar a sua grandeza e os seus mistérios. Os geoglifos são a prova da eterna curiosidade da humanidade pelo universo e o nosso lugar nele. Relembram-nos que devemos olhar além do mundo que nos rodeia e contemplar as maravilhas do cosmos, tal como fizeram os nossos antepassados há milhares de anos. Gap 2. 10ª parte. O mistério das linhas de Nazca. À medida que nos aprofundamos no mundo dos geoglifos, não podemos ignorar os intrincados desenhos das linhas de Nazca, no Peru. Gravadas nas áridas planícies do deserto de Nazca, estes enormes geoglifos abrangem uma variedade de formas, desde padrões geométricos a elaboradas representações de animais e plantas. Existem muitas teorias sobre o seu propósito. Alguns acreditam que serviram como calendários astronômicos, guiando as práticas agrícolas e as cerimônias religiosas. Outros dizem que foram criadas para os deuses, visíveis apenas do céu. O verdadeiro propósito por trás destes desenhos gigantes continua a ser um dos mistérios mais intrigantes do nosso tempo. Culturalmente, as linhas de Nazca são um testemunho da engenhosidade e da profundidade espiritual da civilização Nazca. Os métodos para criar estas enormes figuras envolviam a remoção cuidadosa da camada superior de seixos revestidos de óxido de ferro, de cor castanho avermelhada, para revelar a terra mais clara que se encontra por baixo. Este laborioso processo, realizado sem ferramentas modernas, demonstra uma notável compreensão tanto da arte como da engenharia. Ao contemplarmos os mistérios das linhas de Nazca, recordamos a profunda ligação entre a criatividade humana e o mundo natural. Estes geoglifos, como muitos outros, convidam-nos a explorar as profundezas do nosso passado e a procurar o conhecimento oculto nas areias do tempo. Gap 3. Obrigado por nos acompanharem nesta viagem enquanto exploramos as maravilhas e os mistérios dos antigos geóglifos. Até a próxima. Continuem a olhar para as estrelas e a explorar os segredos da nossa história. Gap 3. Fim da 10ª parte. Gap 2. Secção 11. Os enigmáticos geoglifos da Índia. Tem-se dado muita atenção aos geoglifos do Peru, mas o subcontinente indiano também alberga antigos e misteriosos desenhos, com uma importância própria. No deserto de Thar, foi descoberta uma série completa de geoglifos, cada um deles um testemunho da engenhosidade e da capacidade artística das civilizações, que em tempos prosperaram nesta paisagem árida. Estes geoglifos, alguns dos quais se estendem por distâncias consideráveis, consistem em padrões intrincados e formas geométricas gravadas no terreno arenoso.
Acredita-se que foram criados pelos antigos habitantes desta região, possivelmente desde a época da civilização do Vale do Indo. O verdadeiro propósito destes geoglifos continua a ser um tema de especulação e investigação. Alguns estudiosos acreditam que podem ter servido como marcadores para rotas comerciais ou como locais cerimoniais, enquanto outros sugerem uma ligação astronômica, auxiliando as pessoas na compreensão dos eventos celestes. O contexto histórico destes geóglifos está profundamente entrelaçado com a rica tapeçaria da história da Índia. O deserto de Thar, conhecido pelas suas condições adversas, foi o lar de numerosas culturas antigas, que se adaptaram habilmente ao seu ambiente. A criação destes geoglifos não só demonstra a sua destreza artística, como também uma profunda compreensão do ambiente que os rodeava. Ao explorarmos estes geóglifos, somos lembrados do fio condutor que une todas as civilizações antigas, uma profunda ligação com as estrelas. O possível alinhamento estelar destes geóglifos aponta para uma sociedade profundamente envolvida com os movimentos do céu, utilizando as estrelas tanto para fins práticos como espirituais. Gap 3. Na silenciosa e varrida pelo vento extensão do deserto de Thar, estes geóglifos sussurram os segredos de uma era passada, convidando-nos a desvendar as histórias gravadas na terra pelos nossos antepassados. À medida que nos aprofundamos nos mistérios dos geóglifos em todo o mundo, somos constantemente relembrados da eterna busca humana para compreender o nosso lugar no cosmos. Gap 3. Obrigado por nos acompanharem nesta fascinante viagem de descoberta. Até a próxima, continuem a olhar para as estrelas e a procurar a sabedoria do nosso passado ancestral. Gap 3. Fim da secção 11.